Hello people! Pronto para a nossa aula de inglês? Let's go! Selfie é uma fotografia geralmente digital que uma pessoa tira de si mesma, um autorretrato. As selfies que envolvem várias pessoas fotografadas são conhecidas como selfies em grupo. A palavra vem da adição do substantivo self em inglês, eu, a própria pessoa, do sufixo ie, que significa inho, a ou inha, resultando em euzinho, euzinha. Essa breve explicação sobre um estilo de fotografia possui conexão direta com o conteúdo da aula de hoje, os reflexive pronouns. O uso dos reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos, é diferente em português e inglês, sem contar que cada um deles pode ser traduzido de modo diferente. Portanto, é muito importante entender o uso deles no geral. Os pronomes reflexivos, ou reflexive pronouns, são empregados de forma diferente nesse idioma. Por isso, é importante entender de forma clara como usá-los. Os reflexive pronouns também podem ser usados para dar ênfase. Eles são os responsáveis por substituir o nome de quem fez uma ação ou mesmo de quem recebeu. A seguir, veremos alguns exemplos. Na frase Julie hurt herself trying to cook, but she's good now. Julie machucou-se tentando cozinhar, mas ela está bem agora. Reparem que o pronome herself reflete a Julie, a autora da ação. Why are you doing it to yourself? Por que você está fazendo isso consigo mesmo? Reparem que o pronome yourself reflete a you. The kids are proud of themselves. As crianças estão orgulhosas de si mesmas. Ou seja, reparem que mesmo não estando escrito they, o pronome themselves refere-se às crianças. A função dos pronomes reflexivos encontra-se no próprio nome, reflexive, pois ele reflete o autor da ação. Veja que o pronome em destaque nessa sentença é o I. I am teaching. Neste caso, I am teaching myself to play the piano. Eu estou ensinando a mim mesmo como tocar o piano. Be careful with that knife. You might cut. You está em destaque. You might cut yourself. Seja cuidadoso com essa faca. Você pode se cortar. Ou você pode cortar a si mesmo. Would you? Vejam que o pronome you está em destaque. Would you like to help yourself to another drink? Você gostaria de servir-se outra bebida? I wish the children would behave. Eu gostaria que as crianças se comportassem. He found himself lying by the side of the road. Ele encontrou-se deitado ao lado da rodovia ou ao lado da estrada. I, o pronome em destaque, eu. I saw myself as a famous actress. Eu vi a mim mesma como uma atriz famosa.
She. Vejam que o pronome em destaque é ela. Neste caso, she applied herself to the job amending the lights. He é o pronome em destaque. He abused himself in the kitchen. Ele se ocupou na cozinha. Um outro uso desse tipo de pronome é para dizer que se fez algo sozinho. Para isso, você só precisa colocar a preposição by antes do pronome. Veja alguns exemplos. I was walking by myself yesterday. Isto é, eu estava caminhando só ontem. Repare que a expressão by myself dá a ideia de que a pessoa realizou a ação sozinha. They constructed the tree house by themselves. Para dar ênfase a essa frase, eles mesmos construíram a casa na árvore. Repare então que they são os autores da ação. Logo, o pronome reflexivo by themselves. She finished the work by herself. Ela terminou o trabalho sozinha. Ou ela terminou o trabalho por si mesma. Contudo, na nossa língua portuguesa, ao traduzir as frases, nós usamos aquela técnica, a versão e a tradução. A versão é o que quer dizer ou melhor se adapta no nosso idioma, e a tradução busca o significado literal de cada palavra. Veja alguns exemplos de como completar frases utilizando os pronomes reflexivos junto da preposição by. Nesta primeira sentença, o pronome em destaque é I. I prepared the whole meal by myself. Ou seja, eu mesmo preparei a refeição completa. The children got dressed. Embora não esteja escrito o sujeito they, você deve interpretar que as crianças refletem a esse pronome. Então, neste caso, the children got dressed by themselves. I have to figure this out all by myself. Eu tenho que compreender tudo isso sozinho. He lived by himself in an enormous house. Ele morava sozinho em uma casa enorme. Why don't you go by yourself? Por que você não vai sozinho? Ou por que você não vai sozinha? We made the entire meal by ourselves. Nós mesmos fizemos a refeição inteira. I live here by myself. Eu moro aqui por mim mesmo. Não faz sentido. Por isso nós fazemos a versão. Eu moro aqui sozinho. She walked home by herself. Ela caminhou para casa sozinha. Ou ela caminhou sozinha para casa.